Vamos estudar como se constrói e o que é um histograma. O histograma é um gráfico adequado para representar variáveis contínuas. Então, o histograma consiste em um gráfico formado por retângulos contíguos com base nas faixas de valores da variável e com área igual à frequência relativa de cada faixa. Esta é a novidade, parte que está destacada em vermelho. A área do histograma A área de cada coluna do histograma corresponde à frequência relativa de uma tabela de frequência. Então, nós temos esses dados brutos que referem-se à taxa de hemoglobina de 560 homens saudáveis. Então, nós precisamos organizar esses dados, porque da forma como está, nós não conseguimos traçar um perfil da taxa de hemoglobina dessa população. Então, uma forma de organizar esses dados, que são variáveis contínuas, é através de uma tabela de frequência por intervalo de classe. Por que por intervalo de classe? Porque a variável é contínua, então eu preciso agrupar esses dados em pequenos intervalos. Porque se eu for fazer um gráfico com cada valor que está aí, o gráfico não consegue representar bem o grupo, porque eu vou ter muitas colunas. De tamanha é a variabilidade desses dados. Então, eu preciso fazer uma tabela de frequência, mas os dados precisam estar agrupados em classes, em grupos. Então, eu vou escolher aqui, fazer intervalos de 1 em 1 grama. Então, eu inicio por 12,5 gramas por mililitro, né? Eu inicio por 12,5 até 13,5. Esse símbolo significa que ele inicia no 12, indo 12, e vai até os valores menores que 13,5. Na próxima faixa, ele vai de 13,5 até menores que 14,5. É esse o significado desse símbolo. Então vamos lá. Entre 12,5 e 13,5, a frequência absoluta é 6. Significa que existem 6 pessoas, 6 homens. A próxima faixa existe 34 pessoas, e assim sucessivamente, até a última, que é 6. A frequência relativa é o que mais nos importa. A frequência relativa é 0,01. Como que nós chegamos nesse número? É 6 dividido pelo total de elementos, que no caso é 560 homens. Então, 6 dividido por 560, aproximadamente 0,01. Depois, 34 dividido por 560. A frequência relativa corresponde à porcentagem. Eu não preciso colocar aqui uma coluna de porcentagem, porque se eu tenho a frequência relativa, eu já sei que isso aqui, 0,01 é 1%, porque isso aqui é 1 centésimo. 0,06, 6%, 0,24, 24% e etc. Uma outra informação importante é que a soma de todas essas frequências tem que dar 1. Se eu tivesse aqui valores sendo representados em porcentagem, a soma de todas as porcentagens tem que dar 100%. Bom, de posse dessa tabela de frequência com dados agrupados em intervalos de classe, eu posso construir o meu gráfico. E o gráfico é esse. Qual a diferença entre esse gráfico e um gráfico de coluna que a gente está acostumado? Que, na verdade, este é um gráfico de coluna, onde as colunas estão juntas umas das outras. Por quê? Porque a variável é contínua. Se eu tivesse variável discreta, por exemplo, o número de filhos, uma pessoa tem 2 filhos, outra tem 3. Entre o número 2 e o número 3 não existe nada. Então, existe um vazio entre o 2 e o 3, porque ninguém tem 2 filhos e meio. Mas, no caso da variável contínua, entre o número 13 e o número 14, existe infinitos números, porque a variável é contínua. Entre o 14 e o 15, também. Então, não existe vazio entre os números. Eu posso ter aqui 13. A taxa de hemoglobina pode ser 13,1, 13,2, 13,9, 13,99, 13,55. Por esse motivo, porque a variável é contínua, os gráficos, as colunas são contíguas, ou seja, elas são juntas. E aqui do lado eu tenho a frequência relativa, que está em porcentagem, mas também pode estar na forma decimal. Ou seja, aqui eu poderia ter
em vez de estar escrito 5%, poderia estar escrito 0,05%. Em vez de estar escrito 40%, poderia estar escrito 0,40%. Bom, então, esse é o nosso gráfico de colunas com colunas juntas. Agora, se eu quero ser mais preciso, eu quero uma informação, aqui só para ficar mais claro, eu quero uma informação não entre 12,5 e 13,5, mas uma informação é quantos homens têm a taxa de hemoglobina entre 12,5 e 13, ou seja, metade dessa coluna. Ou aqui, ó, entre 13,5 e 14, também metade dessa coluna. Como que eu vou obter essa informação se eu dividir os meus dados em apenas 7 intervalos? Uma solução é eu voltar para os dados brutos e, mais uma vez, organizá-los em intervalos de classes menores, que produzam 14 intervalos. Então, está aqui. Eu faço um intervalo onde a amplitude de cada classe não é mais 1 grama, mas meio grama. Grama por 100 ml, né? Então, de 12,5 até 13, de 13 a 13,5, etc. Agora, se eu queria a informação, por exemplo, de 12,5 até 13, eu tenho aqui, ó, 0,03. Antes, o que a gente tinha? A gente tinha 1% de 12,5 até 13,5. Agora, esse 1% foi dividido em duas partes desiguais, 0,03 e 0,07. Mais uma vez, a gente percebe que a soma de todas as frequências tem que dar 1. Isso é fundamental. Bom, de posse dessa tabela de frequência, com dados agrupados em intervalo de classe, eu posso fazer um novo gráfico. Agora um gráfico um pouco mais preciso. Então, agora de 12,5 até 13, eu tenho esse formato do gráfico. Alguns autores dizem que isto já é um histograma. Outros autores dizem que para que esse gráfico seja um histograma, a área de cada coluna deve corresponder a esta frequência que está aqui do lado esquerdo, a frequência relativa. Eu prefiro usar a segunda definição, porque isso vai ser útil para que possamos estudar a distribuição normal, que é uma distribuição de probabilidade, e tem outras vantagens que nós não vamos falar neste vídeo. Então, vamos estudar essa questão agora. Como construir um gráfico de tal forma que a área de cada coluna, de cada retângulo, corresponda à frequência relativa. Então, tomemos como exemplo esta coluna. Vou amplificá-la. Então, esta coluna vai do 14 ao 14,5. A largura da coluna, que é a amplitude de um intervalo de classe, é meio. Eu quero que esta área seja igual à frequência. Qual é a frequência? 8%. Então, eu vou escrever na forma decimal, que é 0,08. Mas qual deve ser a altura do retângulo de tal forma que a área seja 0,08? Então, a altura eu não sei, é y. A base eu sei, é meio. A área eu quero que seja 8%, 0,08. Então, qual deve ser esta altura de tal forma que a área seja 8, sabendo que a base é meio? Basta fazer uma equação bem simples. Então, é meio vezes y igual a 0,08. Então, resolvendo esta equaçãozinha, a gente sabe que y é igual a 0,08 dividido por 0,05, que vai dar 0,16. Então, significa que, se a altura desse retângulo for 0,16, a área será 0,08, ou seja, a própria frequência, ampliando. Um momento só. Pronto. Então, temos aí, escolhemos uma coluna,
a base dessa coluna media meio, e eu queria que a área dela fosse 0,08, ou seja, fosse igual a esta frequência. Resolvi esta pequena equação e cheguei à conclusão que se a altura do retângulo for 0,16, com uma base medindo 0,5, a área necessariamente vai ser 0,08, porque base vezes altura é igual a área. 0,5 vezes 0,16 é igual a 0,08. Este número que vai aparecer aqui na coluna Y se chama densidade de frequência. Então, se chamava frequência relativa. Agora, no histograma, estes números que vão aparecer na coluna Y, eles se chamam densidade de frequência. São os números tal que a área de cada retângulo seja a própria frequência relativa que a gente já tinha anteriormente. O que nós precisamos fazer no histograma? Fazer esse cálculo para cada retângulo do gráfico. Então, voltemos para a nossa tabela. Então, olha só, já calculamos aqui. Eu tenho a base 0,5. Então, eu quero saber qual é o valor da altura que multiplicado por 0,5 que produz uma área de 0,08. Descobrimos que é o 0,16. Então, essa aqui é a nossa densidade de frequência. O mesmo raciocínio para o primeiro intervalo. Qual é o número vezes 0,05 que produz como resultado 0,03? Este número é 0,06, se eu resolver aquela equaçãozinha. Mesmo raciocínio, qual é o número vezes 0,05 que produz como resultado uma área de 0,07? Este número é o 0,014. O mesmo raciocínio a gente faz aqui, o mesmo aqui, e assim sucessivamente. Sempre pensando qual é o número vezes 0,05 que produz como resultado a coluna do meio, que é a coluna da frequência relativa. Então, agora nós temos uma tabela, intervalo de classe, com uma coluna que mostra para a gente a densidade de frequência. Esses números deverão ser as alturas dos nossos retângulos, das nossas colunas. Quando tivermos o gráfico cuja altura é a densidade de frequência e a área do retângulo é a própria frequência relativa, este gráfico vai se chamar histograma. Então, aqui temos o histograma. Se vocês calcularem a área de cada retângulo, a gente já sabe que a largura é meio, multiplicando pela altura, eu coloquei a altura em cima aqui, dá como resultado, então, a base vezes a altura dá como resultado a área, que é a própria frequência relativa. Voltemos agora no raciocínio. A soma de todas as frequências relativas, a gente sabia que tinha que dar 1, sempre tem que dar 1. Agora, as frequências relativas correspondem à área dos retângulos. Portanto, a soma de todos os retângulos dá 1. Logo, no histograma, a soma, a área ocupada por todos os retângulos, que é a soma dos retângulos, dá 1 ou, se você preferir, 100%. Agora, se eu quiser ser ainda mais preciso, eu posso dividir cada retângulo desse em duas partes. Se precisar de uma informação mais precisa, não entre 12 e 13, mas entre 12,5 e 12,75. Eu posso ir fazendo essa divisão infinitamente. E quanto mais eu fizer essa divisão, mais o meu histograma vai se parecendo com uma curva. Olha aqui, eu fiz 100 divisões, 100 intervalos e ficou uma curva. Mas de qualquer forma, a área continua sendo 1. A curva nem sempre vai ser simétrica, ela pode ser assimétrica, pode ter outros formatos. Esse especificamente eu construí para que fosse simétrico. Por que eu construí? Porque a partir do histograma
com essa definição, onde a coluna corresponde à área, eu posso usar essa informação para estudar a distribuição normal, que tem uma densidade de frequência cuja área sobre a curva é 1. Então, isso aqui é a curva da distribuição normal, que é assunto para outro vídeo. Mas eu fiz questão de colocar aqui, porque a partir do histograma, construído através dessa definição que a gente está usando, a gente pode entender a distribuição normal. É isso aí, muito obrigado.